estamos chegando na parte final do livro do profeta Malaquias. Temos caminhado desde o capítulo 1, do versículo 1, e agora chegamos nessa porção da palavra de Deus, o nome da nossa série de mensagens. Por ser o profeta Malaquias, um profeta da restauração, alguém que chama o povo à conciliação, a se voltar para Deus, nossa série tem como título um chamado à restauração. Verso 6, Malaquias 3, verso 6. O texto bíblico também está projetado aqui. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Deus nos chama a uma restauração completa. Deus não busca restaurar uma área, uma parte da nossa vida. É muito comum as pessoas dizerem: Deus abençoe minha vida familiar, minha vida profissional, e assim as pessoas tentam dar uma divisão, uma organização às áreas da vida. Mas Deus, quando trata conosco, Ele trata com toda a nossa vida. Deus, Ele está falando ao povo da aliança, Ele está falando ao seu povo. E o povo da aliança tem privilégios, o povo da aliança é abençoado por Deus, mas eles também têm deveres para com Deus, eles têm responsabilidades para com esse Deus. É muito comum encontrarmos na Bíblia homens e mulheres orando a Deus para que Deus abençoasse a sua casa, suprisse as suas necessidades. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, ele disse que nós, o povo de Deus, nós devemos orar que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus, depois de nos ensinar a buscar o reino dele, depois de nos ensinar a buscar a vontade dele, depois de nos ensinar a buscar o reino dele em primeiro lugar, ele diz que se ele supre necessidades e nos dá bênçãos espirituais, ele é também a fonte, o provedor da nossa casa, da nossa família. Por isso Jesus disse: ore para que haja provisão, para que Deus supra bênçãos materiais na sua vida. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a carta da gratidão, a carta da alegria, a carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Olha que Paulo, ele fala sobre uma igreja parceira missionária. Ele diz assim: olha, vocês supriram necessidades materiais. Paulo foi suprido na sua alimentação, na sua vestimenta, nas suas despesas de viagem, e agora ele ora:
vocês supriram, foram instrumentos de Deus. Ele vai dizer que aquela ajuda foi um sacrifício agradável a Deus. Ele diz, o mesmo Deus há de suprir as necessidades de vocês. E eu creio que quando o pitbull está solto, não existe ateu. Todo mundo clama por Deus, todo mundo pede ajuda a Deus, todo mundo corre para se lembrar de Deus. Pitbull fugiu, não tem descrente. Todo mundo clama por Deus e pede ajuda a Deus. E quando muitas vezes a despensa está vazia, o que as pessoas fazem é, ora a Deus lá por mim. E nós, o povo de Deus, oramos porque temos um Pai. E o Senhor Jesus, no capítulo 6, diz assim, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, de beber ou de vestir, porque os gentios é que vivem assim, os incrédulos, os pagãos, o vosso Pai Celestial sabe do que necessitais. Ou seja, Deus nos veste, nos alimenta e nos sacia naquilo que nós necessitamos. Então, se Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança, se Ele demonstra o amor dEle, o cuidado dEle, provendo o sustento, e eu creio que muitas e muitas vezes nós nos reunimos aqui para agradecer a Deus, para reconhecer, Deus, obrigado pelo teu cuidado. Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que fecha portas. Nós reconhecemos a provisão de Deus. Deus demonstra o amor dEle, cuidando da nossa vida por completo, e Ele espera do seu povo, do povo que Ele ama, do povo da aliança, que expresse adoração, dependência e louvor por meio das suas finanças. Deus está chamando o povo a se voltar para Ele. O livro de Malaquias não é um livro que trata sobre finanças. É um livro que trata sobre relacionamento de Deus com o seu povo. Deus então vem tratando com os sacerdotes, com os líderes, com o povo, mas observe uma coisa, quando o coração ele está distante de Deus, há uma infidelidade também na maneira como se administra os recursos. Quando Deus é desprezado no coração, quando o desejo não é de honrar a Deus no falar, no agir, no casamento, ou em todas as áreas da vida, as finanças também, elas não ficam de fora. E muitas vezes, quando se fala sobre dinheiro na igreja, sobe uma nuvem negra, né? Ela paira sobre a cabeça porque vivemos tempos difíceis, tempos de abuso, tempo de enganação, tempos onde os falsos profetas eles se manifestam. Mas o discernimento que o Senhor exige de nós jamais pode ser justificativa para nós não obedecermos o nosso Deus, de não glorificarmos o nosso Deus. Deus, Ele está restaurando uma obra de restauração no seu povo, na vida do seu povo. Deus alcança o coração, mas também alcança o bolso. Por isso chega no capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, e no capítulo 3, Deus disse ao povo, vocês estão longe de mim. Vocês se afastaram de mim. E uma das maneiras, uma das expressões era, vocês não estão trazendo os dízimos e as ofertas. Que tinha um propósito muito claro. Os sacerdotes naquele tempo não eram bivocacionados, ou eles eram sacerdotes ou sacerdotes. Eles não poderiam ter outra ocupação. Então, os recursos eram para que as necessidades deles fossem supridas, para que os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados fossem socorridos. Esses eram os propósitos. Nós pertencemos a uma igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na administração dos dízimos e das ofertas, 54% já é direcionado a missões, porque é o papel principal da igreja. É o papel principal da igreja, pregar o evangelho do reino. E outra parte vai para ação social, e outra parte para manter seminário, e uma outra parte para setores administrativos, para as sociedades internas, para a realização de treinamentos, de congressos. Então, há transparência, cuidado, prestação de conta da maneira como se cuida daquilo que é do Senhor. Deus, Ele quer tratar do nosso coração. Você entende, você ao ouvir, ao ler Malaquias 3, você entende a necessidade de restauração na sua vida, na sua caminhada com Deus. Deus se tornou
aquele que é alvo do resto, da sobra, e muitas vezes nem da sobra, né? Nem da sobra. Deus não faz parte da agenda, Ele faz parte da sua agenda, das suas prioridades, da nossa vida, Ele está no centro da nossa vida. Deus, Ele chama o povo para se voltar para Ele. E se você olhar na sua Bíblia, no versículo 6, olhe comigo, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Esse texto, ele traz um paralelo. Ele diz que Deus não muda e o povo também não muda. Deus permanece sendo Deus. Deus permanece imutável. Ele não muda o seu caráter nem um pouquinho para a esquerda, nem um pouquinho para a direita. Ele não se torna melhor, ele não se torna mais amoroso, mais fiel, mais justo. Ele é assim. E essas coisas procedem de Deus. Mas ele diz: vocês sempre foram infiéis. Versículo 7. No verso 6, Deus não muda. Verso 7, desde o dia dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Deus, Ele fez um pacto, Deus fez uma aliança com o povo. Eu vou cuidar de vocês, eu serei o Deus de vocês, eu serei o provedor, eu serei a fonte de alegria. E o povo: nós adoraremos somente o Senhor, nosso Deus. E quais são os termos da aliança? Como nós vivemos numa aliança de casamento? Provendo amor, carinho, atenção, companheirismo. Todas essas coisas são termos, né, na Bíblia para o casamento. A nossa relação com Deus tem os seus termos. Não terás outro Deus além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E daí a palavra de Deus, ela sucede mostrando como o povo de Deus deve viver em aliança com Deus. E o que o próprio Deus vai dizer: vocês sempre se afastaram dos meus estatutos. E Deus diz algo maravilhoso, nesse convite, nesse chamado à restauração. Deus diz: o meu caráter não muda, por isso eu não destruo vocês. Não destruía o povo de Israel no passado e não destruía nós, o povo de Deus, o Israel de Deus. Não destrói porque Ele permanece fiel à aliança. Ele se comprometeu a cuidar do seu povo, por isso Ele, no seu amor, é imutável. E aqui traz uma segurança para nós, uma confiança para nós. Por que a gente faz contrato? Por que a gente assina documentos em cartórios? Porque as pessoas mudam, a palavra muda, o estado emocional muda, mas o que Deus está dizendo é: pode confiar em mim, porque eu não mudo. Nós podemos permanecer seguros em Deus, porque Ele não muda. Ele não se esquece daquilo que Ele prometeu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tiago vai dizer que nele não há sombra de variação. Ele é um Deus em movimento, Ele é um Deus em ação, Ele não é imóvel, Ele é imutável. Ele cuida do seu povo, Ele age no meio do seu povo, Ele restaura o seu povo, mas Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo Deus, santo e fiel à sua aliança, ao pacto que Ele fez com o seu povo. Os filhos de Jacó são inconstantes, mas Deus permanece fiel. É motivo de louvarmos a Deus, é motivo de engrandecermos o Senhor, porque Ele prometeu nunca nos abandonar. Ele nos corrige, Ele nos disciplina, Ele trata do nosso coração, mas Ele nunca desiste dos seus. Isso é uma bênção de Deus para nós. Não por nós, mas por Ele, por causa da sua natureza imutável. Ele é fonte de segurança para nós. E aqui, há um motivo muito claro da gente amar a Deus, de nos voltarmos para Deus. O contraste que o verso 6 e o verso 7 trazem. Diz: Deus não muda, nós mudamos. Nós somos miseráveis pecadores. Nós somos pessoas não confiáveis. Queridos, o maravilhoso da igreja não é que Deus ele confiou a sua obra às nossas mãos porque Ele confia em nós. Ele confiou a missão de pregarmos o Evangelho porque Ele confia nele mesmo. Ele começou a boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Filipenses 1:6, Ele está completando a obra, Ele não entrega a igreja à sua própria sorte, às circunstâncias, ao nosso próprio coração, Ele continua trabalhando nas nossas vidas, e há um contraste, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a nossa maldade, o nosso desprezo a Deus muitas vezes, a nossa frieza em relação a Deus. E aí Deus diz, repare nisso, observe a distância. Deus era para nos consumir, mas Ele continua amando o seu povo, Ele continua dialogando com o seu povo. A restauração de Deus, verso 7, ela acontece mediante um convite gracioso de Deus. Olha o que diz o verso 7, desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Aqui a gente vê a paciência de Deus. Desde os dias dos seus pais, desde o passado. E Deus, Ele não tem esse saudosismo falso. Tem cristão que ele desanima a nossa geração. Tempo bom era 1950. Tempo bom era 1990. Você tinha que ver como é que era essa igreja. Queridos, a gente desconhece a Bíblia se a gente pensar que no passado as pessoas, o povo de Deus era diferente de hoje. Os pecados são diferentes. Os pecados são diferentes. Antes era mais aposta, corrida de cavalo. Hoje o hipódromo está aposentado ali, né? Poucos investem nisso, mas existem outras maneiras da avareza, da ganância se apresentar. Os pecados, eles se apresentam de maneira diferente. O povo de Deus sempre foi pecador. Uma vez uma pessoa foi dirigir uma reunião, e aí, talvez no intuito de animar, e ela disse assim, bom era no meu tempo, o ministério de louvor era assim, assado, os irmãos eram assim, assado. Alguém para pegar um microfone na mão, alguém para dizer, acabou seu tempo, né? Que palavra mais desanimadora, que visão antibíblica. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Podem ter acontecido episódios de despertamento, de avivamento, de ação de Deus no meio do povo, mas o povo de Deus sempre foi pecador. Deus sempre trabalhou restaurando o coração do seu povo. O problema da gente ter esse saudosismo melancólico, sem esperança, é que a gente provoca desesperança nos jovens, nos adolescentes, na geração atual. Bom era na época que eu era adolescente. A pessoa estudava, eu não sei nem o nome, Mobral, tinha uns nomes diferentes, né? Terminava ali o ensino como se fosse o ensino médio, aquilo valia de faculdade, de pós, de mestrado, de doutorado, e a pessoa terminava a vida toda numa profissão só. Agora hoje, os tempos são diferentes, as situações são distintas. Obrigado, meu irmão. Se tem uma coisa que Deus é realista, sem perder a doçura e a esperança, sem perder o amor ao seu povo. Então, Deus, Ele é paciente com o seu povo, Ele trata com o seu povo. A palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, no verso 2 diz, o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? Você se lembra quando Jesus chegou em Jerusalém e disse, Jerusalém, que matas os profetas
Jesus está falando desse texto aqui. Deus enviou profetas para o meio do povo. Mas as pessoas geralmente fazem assim: não, Senhor, não é comigo não, é com outro. Essa palavra é para outra igreja, essa palavra é para outro irmão. E o coração permanece duro e insensível. Não, essa palavra não é para hoje. A palavra para hoje é prosperidade. A palavra para hoje é sucesso. Você vai arrebentar. Faça o que você fizer, você vai dar certo, as coisas vão funcionar, porque Deus te ama. Não, isso não é Deus falando, é coisa da minha cabeça. Quando a palavra é: abandone o pecado, abandone a desobediência, os caminhos maus e volte-se para Deus. Não, isso aí é para outra pessoa. Isso aí é para o pagão. Isso daí tinha que ser anunciado na Ásia, na África, mas não aqui. Porque o coração insensível, muitas vezes, não percebe a sua própria dureza. É o que diz a palavra de Deus aqui. O que os profetas estão dizendo, o que o povo está dizendo é exatamente isso. Como havemos de voltar? Senhor, a gente precisa voltar para o Senhor, a gente está bem. O diagnóstico do povo é: Senhor, nós estamos bem. Você se lembra da palavra de Deus? Há uma igreja que ele diz assim: tens fama, tem nomes, nome de que está vivo, mas estás morta. Quer dizer, todo mundo está dizendo: olha aquela igreja, olha aquele povo, olha que coisa linda. Deus está dizendo: o meu diagnóstico é diferente. Eu conheço o que eu espero do povo, e eu conheço o meu povo. Eu ando no meio do meu povo. Deus então expressa aqui um profundo desejo de restauração. No verso de número 7, ele vai dizer: voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Deus quer que o povo saia de uma religiosidade formal. Vou bater ponto, vou domingo na igreja, mas não há comprometimento com a vontade do Senhor. O povo vive para desonrar a Deus, vive como se Deus não existisse, vive como se a aliança de Deus nos proporcionasse privilégios, mas não responsabilidades. Não há uma dívida de gratidão para com Deus. Então Deus aqui é dinâmico nessa restauração. Ele vai dizer: tornem-se a mim e eu vos tornarei para vocês. Aqui vos tornarei favoráveis a vocês. Deus estava castigando o seu povo, disciplinando o seu povo, e Deus está dizendo: se arrependam, abandonem o pecado, porque aí eu voltarei para vocês. Caminhando para o fim, Deus chama o seu povo graciosamente ao conserto. Verso 7. Mas o verso 8 ao verso 10, Deus chama o povo para uma restauração que passa pela fidelidade. Verso 8 diz: será que alguém pode roubar a Deus? Essa expressão é encontrada somente aqui no Antigo Testamento, em Provérbios capítulo 28, versículo 13. A palavra utilizada na língua original tem a ideia de tomar a força. De tomar a força. Isso aqui é de alguém, eu vou lá e digo assim: me dá, é meu, agora é meu, eu vou usar, vou desfrutar como se fosse meu, sabendo que é seu. Então Deus vai dizer aqui no verso de número 8, será que alguém pode roubar a Deus? E aí vem a resposta de Deus: mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então Deus diz, vocês estão me roubando, vocês estão tomando o que é meu. Há uma diferença, e a gente é um povo que trabalha muito, em média 3 a 4 meses no ano para pagarmos, né, os impostos. Então, uma coisa é um imposto e outra coisa é um proposto. Proposto é, olha, se você quiser, de acordo com a sua opção, você vai lá e paga isso. Então, é proposto. Mas o imposto é, você deve pagar. Aqui não é uma opção, é um dever do povo de Deus para com o seu Deus. Deus está dizendo, vocês devem, como reconhecimento de que a terra é minha, de que eu faço chover, de que eu alimento vocês, devolver. Devolver em gratidão, em fidelidade. Devolver pelo reconhecimento do cuidado de Deus. Então a Bíblia ela traz aqui esse princípio estabelecido
pelo próprio Deus. E é um princípio perpétuo, porque nós o encontramos em Abraão, em Jacó, antes da lei, nós encontramos no exercício da lei, do sacerdócio levítico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A aliança só muda quando Jesus morre, mas nós encontramos também na Nova Aliança. Nós encontramos também como manifestação da nossa devoção a Cristo, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Muitas desculpas são colocadas. Há uma justificativa teológica, que é essa que nós falamos: o dízimo é da lei, não é do passado, não é coisa do passado, não tem nada a ver com a igreja. Queridos, se no Antigo Testamento o dízimo era administrado sobre 10%, porque é isso que a palavra dízimo significa, não é que dízimo seja estabelecido o valor de 10%, mas é o significado da palavra. Se na antiga aliança, ainda quando o amor de Deus, a maior expressão do amor de Deus não havia se encarnado, que é Cristo, agora na nova aliança, Deus diminui a expressão que Ele espera de nós, de fidelidade, de gratidão, de louvor, de honra. Há uma justificativa que é financeira: o que eu ganho não sobra. Mas o que a Bíblia diz em Provérbios 3:9 é que devemos honrar a Deus com a primícia dos nossos bens, daquilo que Deus nos dá, e não com a sobra, não com aquilo que já fiz o que eu devia fazer e agora o que sobrar eu me voltarei para Deus. Há justificativa matemática: eu não entrego dízimo porque tem crente que não é dizimista e que prospera, e tem crente dizimista pobre. Então, a ideia é sempre da barganha. É a influência de que... aconteceu algo muito engraçado aqui na nossa igreja, né? Na hora eu compartilhei com alguns irmãos. Uma criança, as crianças gostam do microfone, né? E de cantar na igreja. Então a criança foi e falou assim: pastor, posso cantar e tudo? E eu fui e falei assim: outro dia. E eu tinha que cumprimentar os irmãos na porta. E aí, olha, outro dia vocês vão cantar e tudo. Aí, antes do culto, chego eu no banheiro, e aí tinha uma criança na pia, e ela viu que eu ia chegar e disse assim: ô pastor, posso cantar hoje? E aí eu fui, olhei para ela e disse assim: hoje eu vou dar minha oferta. Hoje eu vou dar minha oferta, eu posso cantar. Queridos, as crianças, elas já estão influenciadas, mal influenciadas, entendendo que para fazer as coisas na igreja é como se tivesse que pagar, para que Deus ouça a nossa oração nós tivéssemos que pagar. As pessoas mais bem-sucedidas são as mais amadas por Deus, coisas que a Bíblia não ensina. E aí, as coisas que a Bíblia ensina, às vezes a gente... Então as pessoas estão assim, faz as coisas na igreja, aqueles que dão o dízimo. Na verdade, não é assim. Não é assim. Ninguém precisa pagar para fazer nada na igreja. Ninguém precisa ter renda para ser membro da igreja, para servir a igreja. Não só nessa igreja, mas em várias igrejas bíblicas sérias. Mas o povo de Deus, aqueles que são supridos pelo Senhor, são chamados a expressar gratidão a Deus por meio da sua vida. E há uma justificativa também sentimental. Eu não sinto no coração. Eu não sinto a vontade. E aí usam até a Bíblia: Deus ama quem dá com alegria. Ali é oferta. Eu não sinto no coração. Irmãos, imagina se a esposa só fizesse almoço o dia que ela sentisse no coração. Você aceita? Ela diz: olha, segunda não tem comida porque eu não senti de fazer comida. Vai ficar com fome. E a janta, domingo, depois da igreja? Tem família que é certinho, não é, irmão? A janta não falha. E aí, olha, não tem janta, não tem o lanche de sábado. Por quê? Porque, irmão, nós não vivemos assim. Nós não vivemos movidos o tempo todo por sentimento. Então é um argumento que a nossa própria prática de vida contraria. Então nós não devemos obedecer condicionados a o meu coração. Eu não sinto que eu devo. O crente, ele vive pela fé, e fé na palavra de Deus. E eu quero caminhar para o fim. Verso 10 e verso 12 falam sobre bênçãos singulares da fidelidade a Deus. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 3.
Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Deus está fazendo uma promessa aqui de chuva, chuva mesmo, literalmente chuva. A bênção aqui seria chuva, para que houvesse mantimento, para que houvesse produção, para aquilo que havia sido semeado frutificasse e houvesse colheita. E Deus diz assim, olha, sejam fiéis e me provem. O provar aqui não é, eu quero ver se o Senhor é Deus, mas Deus, eu vou confiar na tua palavra. Eu quero constatar pela experiência prática que o Senhor provê, que o Senhor cuida, que o Senhor sustenta os seus. Verso 11 diz assim, por causa de vocês, olha, por amor a vocês, por causa da vida de vocês, repreenderei o devorador. Aqui o devorador não é demônio, o devorador aqui é gafanhoto, que vinha sobre a plantação e devorava. Comiam principalmente as folhas, se é num período, quem é do interior, ou quem já morou no interior sabe disso. Se vier uma nuvem de gafanhoto antes da frutificação e destruir a folhagem, o fruto não vem grande, bonito. Então, Deus está dizendo assim, por amor a vocês, por ver o arrependimento de vocês, nessa relação do Deus da aliança, Deus diz, eu vou derramar chuva e também repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, a palavra termina com uma declaração maravilhosa. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, ou de prazeres, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que vai abençoar o seu povo. É possível a gente, fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas, passarmos por provação. Claro que sim. E sabemos que Deus, que nos ama, Ele faz isso para que a gente cresça, amadureça, o ame ainda mais e dependa mais dEle. Mas aqui Ele diz que vai abençoar com uma bênção sem medida. Lucas capítulo 6, verso 38 diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui está falando do princípio da semeadura, aquele que encontramos em Gálatas e em toda a Bíblia. Geralmente, pode ser que você semeie na vida de alguém, aquela pessoa seja ingrata, mas geralmente as pessoas generosas, gratas, misericordiosas e compassivas, na dificuldade, elas serão ajudadas. Isso não quer dizer que sempre serão, não é uma regra, mas quando se vive dessa forma, é o que diz Lucas 6, se experimenta na medida. Quando você olha para as pessoas e diz assim, é um mendigo porque quer, é mendigo porque não quer trabalhar, é mendigo porque é miserável, ou está nessa situação porque não gosta de trabalhar, e se nega a servir em situações de necessidades legítimas. Você avaliou o caso, conhece e diz assim, olha, eu não vou ajudar porque essa pessoa não merece. Então, quer dizer, não há esse cuidado, não há essa compaixão, não há esse discernimento. E por último, vai dizer que o povo de Deus desfrutará de felicidade, de alegria. E aqui nós vemos Deus fechando, dizendo, as nações testemunharão da fidelidade do povo de Deus. Irmãos, missões existem porque não há adoração, e daí se prega a palavra para alcançar os perdidos. Agora, quem que vive em desobediência, em desprezo a Deus, que não busca honrar a Deus com toda a sua vida, vai investir tempo, oração e recursos em missões. Deus está preocupado, Deus está interessado nos incrédulos, Deus está interessado em outras nações. O povo de Israel havia sido colocado como luz para as nações. Então Deus diz, todas as nações dirão
que vocês são felizes, um farol, um luzeiro. O incrédulo, ele olha e diz assim, está lá um povo feliz, um povo que ama a Deus, um povo que serve a Deus, um povo que depende de Deus, um povo que se alegra em Deus. Deus nos chama a uma restauração completa, do fio de cabelo à planta do pé. Se nós já oramos, Deus, cuida de mim, Senhor, coloca pão na minha mesa. É uma incoerência a gente não honrar a Deus com o fruto da graça, da fidelidade, do cuidado dEle. E aos membros da igreja, aos membros dessa igreja, o que a palavra de Deus vai dizer é de dízimos e ofertas ao Senhor. A igreja ela não é uma empresa. Embora ela precise administrar os recursos, ela não é uma empresa. Então ninguém olhe para a sua contribuição como se fosse mensalidade, como se fosse um pagamento para que tenha direitos, para que tenha... Isso é bobagem, isso não é bíblico. E aqueles que amam a sua igreja, aqueles que conhecem a vida da igreja, a dinâmica de 360 graus de trabalho da igreja, louvor, missões, trabalho com crianças, adolescentes, jovens, treinamento, estrutura da igreja, congregação, nós temos uma congregação. Aqueles que conhecem a vida da igreja sabem para onde os recursos vão. E na igreja presbiteriana, isso é toda a igreja presbiteriana, o membro, ele tem acesso às finanças da igreja. Não há nada sigiloso, não há nada secreto, não há nada escondido. A própria igreja, tanto os membros individualmente como em assembleia, têm acesso a isso. Então, deixa as desculpas de lado. A gente precisa encarar o pecado como pecado, a avareza, o apego ao dinheiro como apego ao dinheiro. Porque muitas vezes a gente deixa de avançar, de plantar a igreja, é algo que a gente tem orado, para plantar a igreja, para o trabalho crescer. Tem gente sem Deus, a gente precisa investir em missões. Mas a gente não vai dar nunca um passo maior do que a nossa perna. A obra, ela avança exponencialmente quando a nossa visão é exponencial, é grande, é do reino de Deus. Agora, quando a nossa visão ela é medíocre, um cristão medíocre, ele terá obras medíocres. Um cristão medíocre fará orações medíocres. Um cristão medíocre terá uma dedicação medíocre. Ele não se cansará, ele não investirá o seu tempo, ele se poupará o tempo todo, ele vai fazer cálculo e conta para tudo. Não há uma relação de gratidão e de louvor a Deus. Nós consagramos dízimos e ofertas ao nosso Deus, ao Deus da redenção, é a Ele. É uma relação do crente com Deus. Vai ser administrado para o avanço do reino, mas é algo do nosso coração, da nossa fidelidade para com Deus. Que a gente tenha a nossa vida com Deus restaurada, a nossa comunhão com Deus restaurada e o nosso coração tratado para que a gente abandone o pecado e a restauração de Deus alcance também a fidelidade nas nossas vidas, porque não vai ser uma restauração verdadeira se houver uma alegria, um entusiasmo, um sorriso, mas a nossa vida não tem conserto, não tem mudança nenhuma. Deus nos chama a sermos ouvintes praticantes, de ouvirmos e colocarmos a palavra de Deus em prática, porque assim Deus será louvado. Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas em